Há muitos anos já que nós vemos movimentos sociais querendo destruir a estrutura da família, a mishpahá em hebraico. Eles querem acabar com os valores essenciais que fundamentam a sociedade, valores patriarcais que foram trazidos através da cultura bíblica, assim também da cultura judaico-cristã para a nossa sociedade. E, de fato, todos esses movimentos globais que já estão nas escolas, nas faculdades, na internet, que estão assolando e estão infestando as nossas crianças, os nossos filhos, de uma forma subliminar, de uma forma cultural, educacional, colocando aquele grãozinho de areia para cada dia infestar e desintegrar o pensamento herdado por gerações. E, logicamente, isso parece uma grande vantagem porque se dará lugar ao bel prazer, ao hedonismo, se dará lugar à libertinagem, se dará lugar à liberdade de expressão. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A igreja precisa se posicionar e devemos tomar cuidado também para não errarmos. Vou falar dos erros que a igreja está cometendo em relação a todo esse movimento que é global. Isso é global e não está atingindo somente este país. Um dos pontos que é muito atacado é a estrutura do que é o patriarcado. A bênção patriarcal. Mishpah, nós sabemos que é família, vou anotar aqui. Mishpah é com CH. Mishpah, que é a família. Essa organização, essa trilogia de pai, mãe e filho. E o avot, isso aqui, avot, é o patriarcado, é a bênção dos pais. Avot é a bênção patriarcal. Isso é bíblico, nós vamos ver as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. E assim também vemos os pais abençoando os filhos, como também a ordenança natural nos mandamentos, em Êxodo 20, principalmente, quando diz: honra teu pai e a tua mãe. Inclusive, é o primeiro mandamento com promessa. Isso, com certeza, é algo sagradíssimo na cultura judaico, agora judaico-cristã. Honrar, se sujeitar, obedecer os pais. Só que a figura dos pais, através desses movimentos, está sendo desmantelada, está sendo ridicularizada. Começando com a figura do próprio pai, a figura do homem como líder, como sacerdote, está sendo bombardeada. Estão tentando destruir a figura do homem, onde o homem não vale mais nada, onde o homem está sendo jogada, a figura do homem está sendo jogada às traças, e o homem é visto como um grande inimigo. Como a mulher também, ela está se masculinizando e, ao mesmo tempo, ela está se rebelando, isso já através de muitas décadas, mas esses movimentos estão com ímpeto muito forte, trabalhando e, como falei, as nossas crianças estão sofrendo com isso. E facilmente você encontra hoje em dia uma doutrinação nas escolas, nas faculdades, nos desenhos, na internet, nos filmes, e colocam os pais como os vilões da história. Os pais são os que estragam prazer, são aqueles que prendem, estão prendendo os filhos, estão os privando do prazer da vida. Os pais são os malignos que querem os limitar para que eles não serão felizes, e facilmente surgem ali os direitos das crianças, direitos dos adolescentes, os direitos que essa geração munida de todos esses direitos, com certeza se levantará com rebelião contra os seus pais, e nós vemos mais do que nunca pais sofrendo, pais e mães sofrendo por não conseguirem doutrinar e conciliar essa virtude de abençoar, cuidar, guiar, corrigir os seus filhos. Pais estão perdendo a guarda dos seus filhos e temos muita gente abusando porque realmente o pai e a mãe não valem mais nada, estão jogados às traças, como falei. Tudo isso é uma doutrinação diabólica, satânica. Muitas vezes dentro da igreja essas doutrinas estão prevalecendo. Onde o menino é intocável, onde a criança, o adolescente é intocável, ele é um deus, é um semideus que
parece ser soberano em qualquer lugar, na classe, em qualquer lugar onde ele está, as suas vontades com base no prazer, no hedonismo, na bagunça, na imoralidade da sexualidade virada a qualquer tipo de tendência maligna, e nós temos que tomar cuidado e orar e clamar, porque isso aí é muito triste. As nossas crianças já estão desprovistas de um ensino sadio no que se refere à educação dentro de uma escola. Hoje em dia, essa moda de uma criança que está na primeira série, dá um tapa e passa para a segunda, para a terceira série, isso já é algo trágico, porque na minha época e na sua época, creio também, que para passar de ano era algo muito mais rigoroso e muito mais estrutural no cognitivo, naquilo que era o aprendizado. E hoje em dia não é, a criança não é, não vou dizer educada, porque os pais a educam, mas não é estruturada naquilo que é ensino básico para alguém que queira crescer, aprender e se formar na vida. Eu quero que você deixe o seu comentário. Se aquilo que eu estou falando é muito radical, não tem nada a ver, quero que você se manifeste. Você conhece algum caso assim? Ou de repente você é um pai, uma mãe que está sofrendo porque hoje em dia está muito difícil criar um jovem, um adolescente, uma criança até, onde a criança só quer prazer, só quer jogos, só quer televisão, só quer filme, não ajuda em nada, não faz nada, não se esforça em nada na dinâmica da estrutura dentro de casa, da família, dos deveres dentro de casa. E o que está surgindo com essa nova geração? E a palavra já nos avisava que virão tempos difíceis, tempos muito difíceis, onde vai haver uma guerra, um conflito familiar entre pais e filhos, filhos e pais, e nós precisamos clamar em relação a isso. E nós não podemos aceitar isso. Nunca podemos aceitar isso. Essas crianças que estão sendo doutrinadas estão sendo guiadas agora por modas, onde elas estão vendo filmes, estão viciadas no celular, em TikTok, em redes sociais. Esse mundo virtual as dominou, estão movidas à dopamina, dominadas pelo prazer, pela alegria, e não querem se concentrar em tarefas específicas, em deveres específicos, principalmente dentro de casa e também escolares e no que diz respeito à própria sociedade. E isso é sério. Então, o que era o patriarcado? O patriarcado, eu sei que houve muitos erros, e eu nunca serei a favor do que é machismo, opressão na mulher, mas o patriarcado, segundo a palavra, levanta um sacerdote, um homem, um pai, um sacerdote, que cuidará da sua esposa, amará. Inclusive o próprio Paulo diz que homens devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, olha só, ao ponto de dar a vida por ela, honrando-a, abençoando-a, fazendo-a feliz, como uma mulher, logicamente, de uma forma disjuntora, como uma ajuda idônea ali do lado do marido, numa parceria, numa unidade, como já começou no Éden, em bênção para que eles se procriem e possam formar e estruturar a mishpachá, a família. Só que isso não está acontecendo nos dias de hoje. Então nós temos que voltar urgentemente aos princípios santos. E vou novamente falar, não só a favor do machismo, não só a favor do abuso em relação à mulher, ou tanto faz para o homem, não sou a favor da violência, não sou a favor de espancar um filho, não sou a favor disso. Porém, sou a favor da correção, sou a favor da doutrinação, sou a favor de guardar princípios e valores que precisam ser preservados para que se mantenha uma família, a qual será a base para uma sociedade. Quer ver a sociedade com perna para cima, de ponta cabeça? Com certeza a família, em primeiro lugar, será atingida. E esse é um plano satânico, um plano diabólico. E quem está por trás de tudo isso, logicamente, são homens e mulheres que sabem o que estão fazendo, propositalmente estão atacando a família, uma instituição divina. A família é uma instituição divina. Gosto quando em Cantares está escrito no capítulo 4, diz assim: tu és jardim fechado. Sabe o que é jardim fechado? Cercado, cuidado. O jardim é algo precioso e quando eu digo cercado significa propriedade privada, não é qualquer pessoa que pode mexer. Isso é a unidade ou a unicidade de um homem e uma mulher que vai gerar uma família.
um jardim fechado que é propriedade de Deus. Se alguém está se levantando contra a família, está mexendo com Deus, porque a família é propriedade privada do próprio Eterno. E qualquer modelo maligno, desestrutural, não está de acordo com a doutrina bíblica. Avot, ridicularizar, desestruturar, jogar no ralo, né, desmoralizar a estrutura dos pais, patriarcal. E nós precisamos venerar os nossos pais. Eu sou da turma que levou cintada, meu irmão, levou surra. Eu sou da turma que na escola nos expunham quando a gente fazia algo errado. A gente era exposto, a gente às vezes era ridicularizado. Muitas vezes passamos tanta dificuldade. Estamos vivos, estamos aqui. Eu sei que tem alguém aí dos anos 60, 70, 80 que pode confirmar que recebeu doutrinação dura e está vivo e se formou uma geração de caráter ferrenho com autoridade e venceu na vida. E muitas das virtudes e conquistas e até prazeres que muitos jovens desfrutam até economicamente são oriundas desse tempo, dessa geração que sofreu, pagou um preço. Só que hoje está se levantando uma geração Nutella frouxa que só Deus sabe o que acontecerá com os netos, bisnetos que virão. E através dessa onda não me toque algodão doce, vamos ver o que virá nos próximos anos e próximas décadas. Então o patriarcado está sendo jogado fora e nós somos a geração que agradece, que honra, segundo a palavra, os seus pais. Temos aqui a Brachot Dorot, vou anotar aqui, transliterar. Brachot, o que é isso? Brachot Dorot. Tudo isso está na Torá, está na palavra, está no Pentateuco, principalmente. Brachot Dorot, o que são as Brachot Dorot? São as bênçãos geracionais. Dorot são gerações, bênçãos geracionais. E nós precisamos entender que a união marital, entre tantas bênçãos que há nessa felicidade e nessa união, um dos propósitos é multiplicar e gerar filhos, ou seja, ter gerações. Nós vemos Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver o próprio Jacó abençoando seus 12 filhos, o próprio Isaac já abençoou a Jacó e a Esaú. Havia bênçãos geracionais. E aqui é uma bênção geracional muito linda, muito preciosa, o Deus das gerações. O nosso Deus é o Deus das gerações. Olha o que diz Deuteronômio 7, 9, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até, olha, essa hipérbole, até 1000 gerações. Pode ser literal também. 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Até 1000 gerações. Esse é o Deus geracional que nos dá a garantia que se nós o amamos, guardamos seus mandamentos, andamos segundo a sua palavra, os filhos e os filhos dos nossos filhos, e teremos a paz e a bênção do próprio Eterno, e em tudo nos irá bem. E essa geração, querido, vem avançando, essas gerações vêm avançando e trazendo esses desígnios santos, segundo a palavra de Deus, e chegaram até nós. Vamos destruir a família, vamos destruir as gerações, e não querem ter mais filhos, não há prazer mais nessa cultura santa de procriação, onde um homem, um macho, e uma mulher, uma fêmea, vão procriar, vão gerar filhos, vão gerar netos. Isso é loucura, é veneno, isso é inaceitável para algum tipo de pensamento modernista ou pós-modernista, onde, lamentavelmente, a ideia é que talvez essa bênção geracional vai acabar. Queridos, isso não acaba, sabe por quê? Porque é projeto do Eterno, e sempre haverá homens santos que vão se unir na glória e na virtude do matrimônio, vão gerar filhos e filhos, netos, bisnetos, para a glória do Senhor. Então, estão querendo acabar com as bênçãos geracionais, e isso não pode ser aceito numa cultura santa. Eu quero falar aqui de que maneira eles estão atacando e de que maneira a igreja está errando. Posso falar sobre a igreja porque a igreja é muito responsável por preservar, com certeza, essa essência maligna. Eu quero dizer também
que a igreja já errou muito. A igreja já errou muito através dos séculos, religiosamente, principalmente a igreja romana, que adotou medidas radicais para implantar esse cristianismo munido de tanta coisa humana e carnal, e com certeza houve muitos traumas, mas as bênçãos santas da palavra prevalecem. Sempre haverá um remanescente santo que guardará a essência como deve ser feito. Nós vamos ver que a posição da igreja hoje em dia, em primeiro lugar, o primeiro erro dela é quando ela começa a achar que, de fato, toda essa demanda modernista, pós-modernista, progressista e tudo mais, precisa ser aplicada a o que é a palavra de Deus. E já ouvimos muita gente dizendo que a palavra deve ser atualizada, a Bíblia deve ser atualizada, que há muita coisa arcaica que não serve mais. E, enfim, muitos estão dizendo que não podemos aceitar algo que foi dito há talvez milhares de anos atrás, ou preceitos que foram guardados através de milhares de anos, que não servem mais para os dias de hoje. E muita igreja está se modernizando demais, extravasando e estão quebrando barreiras santas que não podem ser quebradas, marcos antigos que não podem ser movidos, lamentavelmente. E há muita igreja que em todo esse emblema está se embebedando desse lixo, e está sofrendo, e estão aceitando tantas manifestações que não pertencem à sã doutrina. A libertinagem na área sexual, a libertinagem na forma de pensão em relação ao que é correto, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é preceito moral. E muita igreja está aceitando todo esse tipo de modernidade, e logicamente isso começa de uma forma tão sutil, tão levinho, tão lindinho, né? Onde já não se prega mais a doutrina da exortação, já não se prega mais de cruz, já não se prega mais de arrependimento e conversão. E aí eu te pergunto, onde você congrega, se fala de arrependimento, o pecado é confrontado, você é convidado a ir até a cruz, ou estão pregando aquele cultinho lindo, né, com luzes e fumaças, e até estão dando pipoquinha para os lindinhos comerem, porque a sessão já começou e, logicamente, a pregação vai ser uma massagem no seu ego, que com certeza uma pipoquinha, daqui a pouco vão dar um doce, como sempre falo, ironicamente, e vão comendo essa geração que é uma cambada de sem vergonha, que está se adequando a um mundo perverso, maligno, e aí estão as brechas para Satanás entrar com toda essa sujeira maligna. Outra coisa que a igreja, na sua posição, tem errado. Preste atenção. A igreja, para se defender dessas modas que são malignas, e preste atenção, eu sempre falarei contra coisas malignas que estão se levantando, contra a sã doutrina, contra a moral, todos esses movimentos que estão atacando a vida intrauterina. Eu sou, com certeza, contra esse movimento e não aceitarei nenhuma pauta dessas malignas, tanto no governo, na política, não vou aceitar, porque eu sou de Cristo. Porém, a igreja, com esse ímpeto, com esse empenho, com esse emblema, está levantando um estandarte de uma política gospel. Está contra-atacando uma política gospel para combater isso. E aí também começa um grande erro. Por quê? Porque a igreja nunca deu certo se politizando, e nós não temos base doutrinária. Que dizem, Daniel foi político, que não sei, fulano foi político, e José teve no Egito. Meu irmão, nós somos cristãos, nós temos a doutrina cristã, porque se nós pegarmos como modelo somente atos isolados do Primeiro Testamento, nós vamos errar. Vamos errar, inclusive, atos isolados da Brisa da Chá do Novo Testamento, que eu não posso pegar como doutrina, somente porque aconteceu um fato. Por exemplo, o próprio Salvador, o próprio Mestre pegou saliva, cuspiu e curou um cego. Já pensou se isso for tomado como uma doutrina? Vamos fazer o quê? O culto do cuspe santo, do lodo santo? Não tem sentido. Por isso existe a doutrina, e a doutrina, essa sã doutrina, nos guia a toda a verdade, a toda a justiça, e com certeza numa analítica santa podemos hoje em dia compreender o que é
importantes segundo a Torá, segundo a lei, segundo os profetas, e agora numa nova aliança com Cristo podemos vivenciar o que o Eterno quer para nós como igreja lavada, redimida no sangue do Cordeiro. Então, a igreja não tem em nenhum lugar autorização ou ordem para levantar um estandarte político e começar a se politizar. Então eu vou pregar sempre contra, eu sei que muita gente não gosta do que eu vou falar, mas convidar político para a igreja, para o púlpito, com emblema, olha, estão nos infestando com doutrinas erradas, temos que contra-atacar, temos que levantar políticos, sim, políticos santos, político do governo do Jus, sei. Olha, essa cambada mais deu mau exemplo do que defendeu realmente a causa do Evangelho. E a causa do Evangelho não precisa da política, o estandarte do Evangelho não precisa da política. A glória do Evangelho, a bandeira da vitória de uma igreja santa que está numa milícia gloriosa dada por Cristo, já que Paulo diz com autoridade, as armas da nossa milícia não são carnais. Querido, não precisa entrar nesse viés maligno da política, não. Natanael, então não podemos exercer a nossa cidadania? Claro que sim, não será tolo. Para de falar besteira antes de falar qualquer coisa. Olha só, eu preciso exercer minha cidadania e saber o que eu vou fazer, como votar, como trabalhar e como exercer a minha função como cidadão. Cidadania se exerce, claro, mas em nenhum lugar um pastor, um bispo, um apóstolo deve mergulhar na politicagem gospel, vociferando, gritando e falando sobre o Brasil. Não, isso não é permitido. A igreja, sabe como ela deve se defender contra isso aqui? Não é fazendo partidarismo ridículo, porque normalmente esses pastores que vociferam já pularam da esquerda para a direita, da direita para a esquerda para a direita, está nesse jogo político maligno e somente estão visando os seus interesses. Agora, não existe voz profética política. Onde está isso na Bíblia? Me diga quando é que os apóstolos saíram com cartazes gritando abaixo o imperador de Roma. Eles sofriam, sim, sofriam porque eram perseguidos, mas você nunca vai ver Jesus perante um povo judeu que sofria pela opressão de Roma. Você nunca vai ver um Jesus falando, abaixo o imperador, eu vim aqui para organizar um partido que vai derrubar o imperador. Claro que o imperador era ruim, e como nós temos governantes ruins também, e estamos sofrendo com muita coisa maligna e errada. Mas em nenhum momento você vai ver Jesus em primeiro lugar, nem os apóstolos que eram discípulos, levantando esse estandarte com cartazes, né, se embebedando dessa política nojenta e abaixo essas leis e se levantando contra isso. Não, a igreja, para vencer essa ação maligna, ela precisa ser igreja. E de que maneira? Primeiro, com a identidade e a santidade do Cristo. O que falta na igreja é a identidade de Cristo, porque o que está acontecendo com esse bendito denominacionalismo e toda essa corja de imperadores que se dizem presidentes de igreja, que parecem mais monarcas, estão se corrompendo a cada dia com o poder de mamon, do dinheiro, e eles querem se aliar à política porque não querem perder seus tronos. E a igreja precisa se munir de Cristo com santidade. Precisamos de pastores santos, de pastores humildes, de bispos, pastores, mestres que ensinem a palavra com base na autoridade de Cristo. Segundo lugar, essa igreja, para combater tudo isso, precisa ser vestida do Espírito Santo, precisa ser vestida de poder para que venham dons espirituais, frutificação espiritual, milagres. Ela precisa atuar nessa forma. E em terceiro lugar, ela precisa se munir da palavra, viver a palavra, porque estão inventando evangelhos, pseudo-evangelhos, onde é uma vergonha. Cada dia estamos vendo aí pastor de calcinha, pastor não sei do que, pastor fazendo isso, pastor gritando, pastor para ser preso. Que vergonha é essa, amados de Deus? Não podemos aceitar isso. Não se entrega a esse movimento, que não é movimento de Deus coisíssima nenhuma. Vou falar de novo, eu sou contra todas essas pautas malignas e nunca apoiarei pautas políticas malignas que são contra a moral cristã. Por favor, eu não sou tolo, mas também não vou entrar nessa guerra, nessa milícia, para levantar milicianos gospel, milicianos da fé, para defender. Aonde tem base bíblica isso?
Onde tem base bíblica, a igreja precisa se arrepender, a igreja precisa se converter, a igreja precisa da palavra, a igreja precisa de um verdadeiro e genuíno avivamento, não esses shows gospel dos cachês dos quintos do inferno, as marchas para Jesus, que um dia vão dar conta a Deus, porque tiraram verba pública e estão afundando um país, estão bebendo das tetas do governo. Está repreendido, Satanás, em nome do Senhor. Nós não precisamos disso. E eu vou lhe falar, a igreja é um povo lavado e redimido. É um povo lavado e redimido que nunca dependeu de nada, nem de ninguém, nem de homem, nem de imperador, nem de nada, nem de política, mas dependeu única e exclusivamente do seu Salvador. Aleluia! Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, olha aqui, pastor sem vergonha, que fica colocando gente no púlpito, embebedando ou ludibriando os seus seguidores, ovelha, para que o patriarcado continue, para que a família continue, as bênçãos continuem. Isso é mentira. Porque esse sem vergonha está se munindo de coisas humanas e armas carnais para o seu bel prazer, porque ele sabe que vai perder o trono. Então não podemos aceitar isso. Quem é você, Natanael, eu me pergunto? Eu sou simplesmente alguém que quer cumprir a palavra de Deus. E a igreja precisa voltar a ser igreja. Mais do que nunca, ser igreja santa lavada. Oramos pelos governantes, sejam, nem que seja o demônio que será governado. Precisamos orar. Ou você não sabe que os apóstolos enfrentaram homens endemoniados? Todos esses homens que mandavam eles mataram, levar para os circos. E eu me pergunto, que qualidade de igreja havia quando havia perseguição? Porque essa igreja moderninha tem um pavor de perseguição. Não, e a perseguição, e cuidado que vão nos perseguir. E se eu te falar uma coisa, que esses pastores que gritam, que vociferam, que vai vir a perseguição religiosa, que vai vir perseguição, e até agora eu não estou vendo perseguição religiosa, como está escrito. Eu te digo, e se esses pastores estão com medo porque realmente estão com algum débito, e na verdade não podem fugir ao que o mestre falou e profetizou, isso é a grande realidade apocalíptica e bíblica, que seremos perseguidos. Se alguém está fugindo disso, desconfie, porque seremos perseguidos. Está escrito que vamos ser perseguidos, que vamos ser encarcerados, e quem sabe essa perseguição fará bem para a igreja verdadeira, para que ela demonstre que ela precisa esperar somente no seu Salvador, porque sempre que houve perseguição, a igreja se qualificou. A perseguição foi uma grande peneira ao ponto de haverem cristãos que eram capazes de dar a sua vida por Cristo, aleluia. Hoje tu pega uma rede de crentes desses que pulam com fumaça e gostam de cachê. Meu irmão, quero ver quem estão dispostos realmente a vivenciar o que é uma verdadeira perseguição. Não estou pedindo perseguição, eu não sou tolo, porém é bíblico. É bíblico. E seremos perseguidos. O Apocalipse é real, a perseguição é real, e se alguém está movendo seus pauzinhos na política, da sua autoridade, o seu estado, o seu poder que ele tem, para poder manipular, com certeza está evitando aquilo que a Bíblia e a palavra do Senhor e o próprio Mestre falaram, que virão dias difíceis, vão nos perseguir e vão nos encarcerar. E você está preparado para isso? Você vive esse verdadeiro evangelho? Ou te ensinaram só o evangelho das conveniências, dos presentes, do toma lá da cá com o Senhor, da chave que abre porta da vitória? O evangelho que estamos vivenciando? Queridos, vamos nos converter. Em nome do Senhor, cambada de gente que não quer saber o que é essência de um evangelho puro. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor nos faça prevalecer na sua graça. Um abraço e um beijo no seu coração.